Olá, galerinha! Agora começar a nossa aula de português, hoje quarta-feira, e nós vamos continuar no Avalia com aquelas questões sobre identificar o tema de um texto. Só ler com atenção e entender o que você está lendo. Leu, não entendeu? Lê novamente. Vamos lá para o primeiro texto. Por que lesmas e caracóis ressecam com o sal? Eles estão aqui, né, no quadrinho, saltou fora. Por que será que eles, se eles passarem por cima de algo salgado, eles ficam ressecados? Ok, agora você deve estar salgadinho de suor, morrendo de curiosidade para saber como age o sal sobre esses animais, certo? É o seguinte, o sal tem a capacidade de puxar a água do organismo. Eles primeiro ficam moles, como uma massa viscosa, e sem forma, e depois ressecam. Na língua dos químicos, o sal de cozinhar se chama cloreto de sódio, uma substância que tem propriedade higroscópica, que é a capacidade de algumas substâncias têm de absorver água. Por exemplo, quando colocamos sal debaixo da língua, ele rapidamente absorve a água da saliva, derrete e desaparece, certo? No caso das lesmas e dos caracóis, que são super frágeis, o sal absorve uma grande parte da água do corpo deles e os mata. Anfíbios como sapos, rãs e pererecas também sofrem os efeitos do sal sobre suas peles, mas é preciso uma quantidade de sal muito grande para agredi-los. Duvido que agora você não saia em defesa das lesmas e dos caracóis ao ver alguém atirando sal sobre eles. Afinal de contas, um ambiente saudável depende do equilíbrio entre todas as espécies, não é mesmo? Então, as lesmas e caracóis, elas não vão fazer mal pra gente. Então, deixa a bichinha viver lá na natureza, no jardim, não tem problema nenhum. E não jogue sal nela, porque vocês sabem que elas vão morrer. O texto fala principalmente sobre, o assunto do texto é a importância e utilidade do sal de cozinhar. Fala sobre isso? Não. A crueldade do ser humano ao jogar sal em moluscos? Talvez, não é tanto sobre isso, né? Ele cita, mas não é sobre isso o principal do texto. O processo de desidratação dos moluscos, ele fala como é o processo, forma por forma, não. Ele cita primeiro que eles ficam moles e depois vão desidratando até morrer. E D, os efeitos do sal sobre a pele de moluscos e anfíbios. Sim, né? O texto, ele fala sobre o efeito que o sal faz na pele dos moluscos, no caso daqui das lesmas, e também cita os anfíbios, os sapos, pererecas e rãs. Vamos para a próxima. Vamos lá. Sexta, leia o texto abaixo. Como fazíamos sem? Vocês já pararam para pensar como é que fazia para viver sem celular, sem televisão, sem geladeira, sem fogão? Vamos lá ver como era? E algumas delas. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem. É super legal quando a gente faz essas pesquisas que a gente não imagina como seria viver sem fogão. Como seria viver sem fogão? Antes do fogão a gás, inventado em 1902, cozinhávamos em fogões a lenha, já que quem queria só esquentar um lanchinho usava o borralho, restos de brasas quase apagando, mas ainda quentes, para esquentar coisas pequenas como batatas ou bananas. É daí que vem o apelido da famosa personagem Gata Borralheira. Então, não tinha fogão, tinha que botar fogo na madeira, botar para esquentar, que é o famoso fogão a lenha. E o borralho era o restinho dessa madeira queimada, né? Que aí ele servia só para esquentar coisas pequenas. Os envelopes. Envelopes são uma invenção antiga, mas eles não eram tão práticos quanto os que temos hoje, de papel.
Os primeiros modelos eram feitos de tecido ou de peles de animais. Já os babilônios, no ano 3000 a.C., embalavam suas mensagens usando uma folha muito fina de gesso, que era levada ao forno para endurecer. Já pensaram? Um envelope hoje de papel sendo de gesso. Fio dental. Arqueólogos já encontraram corpos ancestrais que continham restos de fios entre os dentes, o que prova que a invenção é muito antiga. Mas foi o dentista americano Levi Sperpalm que fez com que o fio dental entrasse para a lista de necessidades do mundo moderno. Ele recomendava o uso de um pedaço de seda entre os dentes de seus pacientes. Geladeira. Na Europa, para aumentar a validade dos alimentos, as pessoas salgavam as carnes. O sal ajuda a impedir a proliferação de micro-organismos. Secavam as frutas e deixavam tudo em um quartinho escuro, longe da luz e do calor. Então, o que eles faziam? Eles pegavam esses alimentos, banhavam de sal e deixavam no quartinho trancado. É isso que se fazia quando não tinha geladeira, não tinha nada gelado. E os talheres, o garfo, a faca que vocês usam? Na Inglaterra e França, as grandes mesas da nobreza contavam com 2 ou 3 facas, que eram usadas apenas para cortar as carnes ou os alimentos mais duros. Para outros pratos, os convidados se serviam da mesma travessa usando as mãos. As sopas eram colocadas em uma mesma tigela, de onde bebiam 2, 3 ou mais pessoas. Eca! Então, vamos lá. Qual o assunto desse texto? Do geral. Ele fala sobre as características dos utensílios domésticos. É sobre isso? Nada a ver, né? Ele fala como agíamos antes das invenções. Talvez. Vamos ver as outras. Ele fala sobre informações sobre utensílios de cozinha. Ele dá informações sobre esses utensílios? Não. E D, das necessidades do ser humano? Talvez. Estamos entre a B e a D. Vamos ver aqui. Como agíamos antes das invenções? Eu acho que é esse, né? Ele fala como o ser humano fazia, se virava antes de ter fogão, envelope, fio dental, geladeira e talheres. Então, item B. Próxima página. Leia o poema Caderno de Poesias. Caderno de Poesias é um belo lugar. Tantas coisas lindas que eu gostaria de falar. Eu falo em forma de versos, para todos poderem escutar. Agora você já sabe porque os poetas passam os dias escrevendo em seus cadernos de poesias. Vocês perceberam que a estrutura da poesia ela é diferente e ela tem rimas, né? A gente pode rimar o quê? Lugar com falar e escutar, né? Dias, poesias. Então, ela tem que ter uma rima. Essa poesia ela é da Clarice Pacheco. Qual o assunto do texto? Sobre o caderno dos poetas. Eu acho que é, mas vamos ver as outras para a gente ver se é essa. O belo lugar onde estão as poesias. Não. Os versos que todos escutam fala sobre isso. Não. Bem aqui ele diz assim, ó. Escrevendo em seus cadernos de poesias. Já tá dando a dica. O dia a dia dos poetas, não, ele não fala nada sobre o dia a dia dos poetas. Então, ele fala sobre quem? O caderno dos poetas, né? Da importância que esse caderno tem, que eles escrevem lá seus poemas e poesias. Na 8ª, nós temos um poema. Eu amo tudo o que foi, tudo o que já não é. A dor que já me não dói, a antiga e errônea fé. O ontem que a dor deixou, o que deixou alegria, só porque foi e voou, e hoje é já outro dia. Também cheio de rimas, né? É com fé, foi com dói, deixou, voou, alegria e dia. Esse poema é de um poeta famosíssimo, Fernando Pessoa. O poema trata do amor. Vamos ver os outros. Da dor. Ele fala que a dor que já não me dói.
Então, não é da dor. Não é o principal. Da alegria, ele fala que o que deixou a alegria. E o tempo. Só porque foi e voou e hoje já é outro dia. Não. Ele fala sobre todos esses 4. Só que tem um que é o principal, que é quem? O amor, que ele fala que ama tudo. Ele ama tudo. Então, item correto, A. E por último aqui nós temos uma tirinha, né? O menino tá lendo e aparece uma sombra de um pirata. Depois esse menino tá lendo, aparece o Batman. E essa menina tá lendo, aparece uma meninazinha com um passarinho. A tirinha fala sobre incentiva a leitura das crianças. Eu acho que é, vamos ver as outras. Livros assustadores para as crianças. Não, nenhum deles está assustado.